Fullerenos. Um único grama deste pó preto custa $500, cerca de 30 vezes mais do que o ouro. O interessante é que se trata de um tipo especial de fuligem, feita de moléculas chamadas nanotubos de carbono. Cada nanotubo tem cerca de 1 bilionésimo de metro de diâmetro, mais fino que um filamento de DNA. Ele abriga um mundo de promessas e acende a imaginação de muita gente, incluindo os cientistas que ajudaram a descobri-los. Richard Smalley é professor de Química da Universidade de Rice, em Houston, Texas. Em 1985, ele e seus colegas químicos Robert Curl e Harold Kroto estavam estudando as condições químicas no espaço. Usando sofisticados equipamentos espectroscópicos e a laser, eles procuravam evidências que poderiam ajudar a revelar a natureza química da matéria interestelar. Em vez disso, eles descobriram uma outra coisa. E por isso dividiram o Prêmio Nobel de Química de 1996. O que vocês descobriram exatamente? Bem, em 1985, durante um período de uma semana, descobrimos que havia um agrupamento especial de átomos de carbono que tinha exatamente 60 átomos. Ele era mágico e bem estável se comparado a qualquer outro agrupamento. E perguntamos por quê. Na verdade, 60 se revelaria um número muito especial. É o número máximo de objetos que se pode dispor ao redor da superfície de uma esfera, de forma que cada um seja idêntico ao outro com uma simples rotação. Eu pensei que poderia ser qualquer número, mas não, era 60. Smalley, Kroto e Curl chamaram as novas moléculas de bolas de Buck, em homenagem a Buckminster Fuller, o arquiteto que projetou a cúpula geodésica. O que eles haviam descoberto foi uma classe inteiramente nova de grandes moléculas de carbono, que foram chamadas de fullerenos. Uma molécula não ocorre apenas quando alguns átomos são unidos por boas ligações a outra propriedade em uma molécula. E quando inserimos o último átomo, é como se ela travasse e pronto. É estável. E se oferecermos a ela outro átomo, ela diria: obrigada, mas estou feliz deste jeito. Isso era a AC60. Oferecemos a ela outros átomos de carbono. No aparelho que construímos, ela disse: não, vou ficar com estes 60. Então esta era uma molécula. Ao menos uma molécula na minha concepção que parecia explicar a razão pela qual apresentava a maior simetria de qualquer molécula já descoberta. Era algo grande, tinha cerca de 1 nanômetro de diâmetro, cerca de 10 angstroms, 1 nanômetro, 1 bilionésimo de metro. Em 1991, o significado dos fullerenos ganhou ainda mais peso quando Sumio Lijima, um cientista da NEC Corporation, descobriu outra categoria destas maravilhas parecidas com gaiolas. Mas estes fullerenos eram ligeiramente diferentes. Eles eram compostos por moléculas ocas de puro carbono, que pareciam formar tubos sem emendas, chamados nanotubos de carbono. Ou, em homenagem à descoberta de Smalley, tubos de Buck. Havia as bolas de Buck, não é? Isso mesmo. E estes eram os tubos de Buck. Bem, estas coisas ficaram muito grandes agora. Um tubo do diâmetro desta bola tem este tamanho. E este é um fullereno, o mesmo tipo de estrutura. Aqui estão os pentágonos, aqui e ali os hexágonos. Temos 6 pentágonos aqui, 6 pentágonos aqui, 12 no total. E entre eles todos estes hexágonos. E esta coisa parecia uma cápsula de Buck. Mas você pode imaginar que esta coisa seja muito comprida, mas ela era milhões de vezes mais comprida que seu diâmetro atual. Este objeto possui propriedades incríveis. Como o quê? Bem, por exemplo, se em vez de segurar este objeto de plástico, que posso quebrar facilmente, fizer isso com um tubo de Buck nas mãos e tentar quebrá-lo, vai descobrir que é o objeto mais rígido do universo. Chega a ser mais duro que o aço? Mais duro que o diamante? Mais que o diamante. Mas você é grandinho, pode puxar. Você verá que pode esticá-lo bastante antes que se rompa. E esperamos descobrir que ele seja 100 vezes mais forte que o aço em tensão. É a fibra mais forte que podemos produzir a partir de outra coisa, para sempre. Se daqui 1 milhão de anos você me perguntar qual é a fibra mais forte, será a mesma coisa. Alguma coisa precisa ser o mais forte entre todos os objetos possíveis. É isto. E é só carbono. E você pode usar carvão, ou esgoto, ou pneus de borracha, e transformá-los em tubos de Buck. Pense no que poderíamos fazer com isto. Poderíamos fazer novas fiações,
Poderíamos fazer cabos elétricos para conduzir eletricidade melhor que o cobre, com 1/6 do peso. Então, quando você pensou nisso, parecia bom demais para ser verdade? Parecia assim, sei lá, mágico? Parecia. Pois qual é a chance de se descobrir uma coisa como esta? Mas isto é um dos detalhes fascinantes sobre o estágio atual da nossa compreensão em física e também em química. Na verdade, podemos calcular o comportamento das coisas muito bem hoje em dia. O grande mistério das bolas de Buck e destes tubos não é que seria ótimo se pudéssemos produzi-los. Foi descobrir que nós podemos produzi-los. Os nanotubos de carbono são, em parte, responsáveis pela popularidade da nanotecnologia hoje. Alguns a descrevem como uma revolução industrial dos dias modernos. A nanotecnologia remete à construção de coisas partindo do zero, como este nanomotor. É a capacidade de montar os elementos fundamentais atômicos e moleculares da natureza para criar uma nova geração de produtos e aplicações que são mais fortes e mais precisos. Este será o novo domínio da química? Será a próxima esfera desta ciência? Fico feliz em ver que você usa a palavra química para isso, porque é o que realmente é. Não temos como pegar cada átomo com nossos dedos e colocá-lo aqui. Temos que ter átomos que se autoestruturem. E eles devem vir de uma fonte de átomos baratos para que sejam feitos eficientemente. Temos um nome para isso, chamamos de química. É claro que hoje chamamos nanotecnologia. Mas é a mesma coisa quando procuramos fazer uma estrutura com uma forma exata e também bastante específica em centenas de trilhões de vezes por segundo. Baixo custo, sem impacto ambiental, fornecendo um objeto que nos permitirá fazer algo que tecnologicamente não podíamos fazer antes. Fazer objetos que, se formos bons mesmo, serão o nível mais avançado do refinamento. A forma como a natureza construiu as moléculas das células vivas agora estará em toda parte. Será um grande estímulo ao trabalho. Sim, e é uma coisa até romântica.